Oi, eu sou Emanuele Alckmin e eu gostaria de te convidar para tomar mais um Café com Vida. Hoje eu queria começar falando sobre Pedro e a gente vai ter alguns cafés com vida que eu gostaria de falar o que eu aprendi um pouquinho com Pedro, comparando com as minhas experiências com Deus, enfim, queria trazer um pouquinho disso para você. Em Lucas 22, 31 e 32, numa leitura assim, não tão literal, porque eu tô sem o outro celular para ler a Bíblia, no digital e não imprimir em braille, então é uma leitura não literal. Jesus vira para Pedro, ali próximo à crucificação dele, ali depois da ceia, né, assim, durante o contexto entre a ceia e a crucificação, e fala assim: Pedro, na verdade ele chama Pedro de Simão, que é o nome próprio dele antes de seguir a Cristo, e fala assim: olha, o diabo pediu para cirandar você como trigo, para peneirar você como trigo, vocês. E eu orei por você, Pedro, supliquei por você, Simão, para que a sua fé não desfalecesse. Eu acho muito interessante isso, e eu paro aqui. Eu confesso para vocês que muitas vezes na minha vida recente, aí, sei lá, de 2018, 19 pra frente, 2020, 21 agravando um pouco, eu lembrei desse versículo. Falei, meu Deus do céu, né? Isso é ser peneirado como trigo? Porque é isso, eu creio que a vida, ela traz as suas perplexidades, seu sofrimento, as suas histórias, e Jesus permite isso para nos peneirar como trigo. Mas eu achei muito interessante, porque Jesus fala para Pedro assim: e eu supliquei ao Pai para que a sua fé não desfalecesse. Então, no meio disso tudo, eu pensava assim: meu Deus, Jesus está orando por mim para que a minha fé não desfaleça. Ou seja, não tem problema ser peneirado pelo sofrimento, ser sacudido, machucado, amassado, perder o fôlego. Mas nesse momento, você tem que ter a certeza que tem Cristo, o Deus, o próprio Deus, suplicando por você para que a sua fé não desfaleça. Então luta. Ainda que a sua luta seja abrir o olho todas as manhãs, sabe? Ainda que a sua luta seja acreditar, apesar de tudo que você está vendo, que tem um Jesus orando por você para que a sua fé não desfaleça. É Jesus, gente, é o próprio Deus que fala isso para Pedro. E é interessante porque tem uma coerência aqui, porque ele falou, ó, no mundo vocês vão ter aflição, mas não desanimem, em João, no final do capítulo 16 do Evangelho de João, porque eu venci o mundo. E aqui ele tá falando para os discípulos, olha, vocês vão ser peneirados como trigo, e é um aviso pra gente, né? Porque a gente não vai ter vida de conto de fadas. Vida cristã não é vida de conto de fadas, né? E ele fala, eu supliquei por você, Simão, para que a sua fé não desfaleça. E não desfaleça isso, não esmoreça, para que você não deixe de acreditar que Deus existe e Ele recompensa aqueles que o buscam, como está lá em Hebreus 12, né? Então Jesus está orando por você agora, nesse momento, independentemente de onde você esteja vendo esse vídeo, de quando você esteja tomando esse café, acredite que o Deus que morreu na cruz por você, porque te ama, ora para que a tua fé aguente você passar pelo que você está passando, independentemente do que seja. E o final do versículo é o seguinte: quando tudo passar, quando o seu coração tiver convertido a mim,
E olha que Pedro já tinha aceito o convite de Jesus de segui-lo. Mas seguir a Cristo é muito diferente de um coração convertido a Cristo. E a gente vai falar sobre isso no Café com Vida próximo. Apoia os seus irmãos, fortalece os seus irmãos. Usa tudo isso para fazer diferença na vida dos seus irmãos. E é isso que o teu Deus está falando para você aí. Quando teu coração estiver na mão dele, depois de toda essa peneira, fortalece os seus irmãos que estão do seu lado. Usa tudo isso para ser um curador de alma, uma curadora de alma, para fortalecer os seus irmãos. Porque o próprio Deus ora por você para que a sua fé não desfaleça. Onde e quando você estiver vendo esse vídeo, tomando esse café, que a sua fé possa ser fortalecida, que o Espírito Santo possa estar fazendo uma obra sobrenatural no seu coração, para que você tenha fôlego para continuar aí no meio da peneira onde você está, até que você possa ter um coração todo tomado pelo teu Deus, pelo meu Deus, e aí sim fortalecer os seus irmãos. Que Deus te abençoe poderosamente, onde e quando você estiver.